Começando o Nocaute Transamérica dessa segunda-feira, e você pode participar com a gente mandando o seu recado aqui pro programa pelo nosso Twitter, @NocauteT, também pelo Facebook. Procura lá pela nossa fanpage Nocaute Transamérica, curta a nossa página, manda o seu recado que você concorre aos prêmios do programa. Tem ingressos pro Cinemark e uma camiseta exclusiva do Nocaute Transamérica. É isso aí, participe também com pergunta, opinião, sugestão, comentário, crítica pelas mídias sociais e pelo Twitter e pelo Facebook. Tá aqui o nosso comentarista de todas as segundas, Ricardo Campelo. Fala, Rica, tudo bem? Fala, Faquina, tudo beleza? Maravilha. A gente recebe aqui também nos nossos estúdios o Robson Oliveira, também conhecido como Robinho, treina na academia Gili Ribeiro, tem um cartel aí, um cartaz de 3 lutas, 100% de aproveitamento. No sábado ele lutou na Copa Strikers House, lutou no Muay Thai profissional contra o Adriano Fugêncio e venceu por nocaute técnico no segundo round. Fala aí, Robinho, tudo bem, cara? Boa noite, bem-vindo aqui à Transamérica, ao Nocaute Transamérica, prazer falar contigo aqui, tudo bem? Boa noite aí, galera, tô muito contente por estar aí, participando aí do Nocaute Transamérica aí, muito feliz por estar aí, galera. Valeu pela oportunidade. Beleza, o nosso segundo convidado é o lutador Augusto Sakai, atleta curitibano de 19 anos, treina nas academias Noguchi e Gili Ribeiro, tem 3 lutas e 3 vitórias, todas elas por nocaute no primeiro round. Assinou no final de outubro contrato com o Bellator, que é um dos maiores eventos de MMA do mundo. Fala, Sakai, beleza, cara? Tranquilo? Opa, beleza? Realmente boa noite a todos aí. Queria agradecer a oportunidade aí do espaço. Maravilha, seja bem-vindo aí ao programa. Fala aí, ET, tudo bem? Boa noite. Falei, vai apresentar assim quantos quartel tem? Mas eu não sei os teus números. Tem que me passar os dados que eu apresento certinho aqui. Tá, ok, ET, peso meio mosca. Meio mosca? 23 quilos. 23 quilos. Sou do empresário, eu sou do Gili Ribeiro também. Gili Ribeiro também? Gili Ribeiro, treino lá. Ah, é mesmo? Tô aí. Não sabia que você tinha essa moral toda. Tá cortando peso ou não? Oi? Tá cortando peso? Não, eu tô cortando cocô quando eu levo umas porradas lá. Foi demais. Corta o cocô. Vamos lá, vamos começar o Nocaute Transamérica de hoje com o nosso quadro Finalização. Vamos embora. Finalização. Vamos lá, Rica, nesse final de semana a gente teve aí destaques para o Chotô Brasil, Mestre do Combate, um evento diferente, né? E o Strikers House, mais uma edição dessa competição que é realizada aqui em Curitiba. O que você destaca pra gente aí pro quadro Finalização de hoje, hein? Eu vou destacar justamente o evento de Curitiba, né? A Copa Strikers House. E vamos anunciar então aqui os resultados do card principal, né? Vou pegar o card profissional aqui para divulgar um a um. O Fabrício França Zacarias venceu o William Moroni por decisão. Jackson Xuxa venceu o Otacílio Senna por decisão também. Rômulo Mutley venceu o Gilson Caetano por decisão. Fernando Almeida nocauteou o Sérgio Barbosa no terceiro round. E aí no MMA profissional, o Luiz Fernando Silva finalizou o Samuel Silva no primeiro round. E teve a luta do nosso convidado, o Robinho, sobre o Adriano Fugêncio por nocaute técnico no segundo round. É isso aí. Vamos aproveitar e já conversar com o Robinho aí sobre essa luta dele, né? O vídeo já está disponibilizado no YouTube. E foi uma luta bem movimentada, né, Robinho? Você conseguiu achar o nocaute ali no ground and pound. Era mais ou menos a estratégia já da luta? Como é que você aplicou a estratégia? Eu não tinha muita estratégia, porque eu não conhecia o adversário, mas nosso treino é sempre muito forte, a gente tá preparado para tudo aí. A gente treina com o Sakai, com o Mestre Giro, o professor Diego aí. A gente tem uma equipe muito forte aí no MMA. E então a gente tá preparado para tudo aí. E eu fiz meu trabalho de casa aí. É mais ou menos a tua maneira de lutar, sempre essa que você apresentou nessa luta, Robinho? Você tem, ou foi realmente algo que você teve que colocar ali no teu jogo para conseguir vencer esse adversário especificamente? Na verdade eu tava me sentindo bem para essa luta aí, quanto em pé, quanto no chão. Foi igual eu acabei de falar aí, a gente treina tudo, então tentei botar ele para baixo, tornar o ground pound, mas fui feliz no momento aí, montei e acabei nocauteando ele. Rica, e o que você achou aí do Mestre do Combate, né? Evento completamente diferente, né? Regras diferentes, participação também da galera aí pra definir resultado de luta e tudo mais. A gente teve até, dá pra passar aqui os resultados, né? A gente teve o Glauco Eugênio vencendo de São Paulo, finalizando o Jefinho Nunes do Rio de Janeiro. Lembrando que era uma competição entre estados, né? O Udi Lima, também de São Paulo, finalizou o Celso Farpato do Rio de Janeiro. O Gercinho Conceição do Rio venceu o Alexandre Sagá.
do Rio de Janeiro, decisão do público. Essa foi uma luta que teve decisão do público. O Armando Sapinho venceu o Thiago Fernandes, aí uma vitória do Rio de Janeiro contra São Paulo. O Fernando Camolês venceu o Kitney Moura, de São Paulo. E o Vitor Miranda finalizou o Elton Monstro. A luta principal, não, essa é do Striker House, essa já é do outro... Não, o Vitor Miranda realmente era a luta principal contra o Elton. O que você achou do evento, cara? Completamente diferente, na verdade, de tudo, tem, né? Tem algumas coisas eu gosto desse conceito desse evento, que nem essa ideia de fazer equipe contra equipe. Isso eu acho que é um conceito legal para os eventos locais aqui, porque você acaba... É mais um atrativo, né? Você saber que é um time enfrentando outro time, né? Você conseguindo trabalhar com atletas bons no card, eu acho que esse é um elemento ainda melhor. Mas eu acho que eles trabalharam também muito bem a promoção, né? Teve atores globais lá no evento, tudo mais. Porque tinha a família Gracie por trás, né? Isso o Rickson Gracie sempre atrai uma mídia, né? É um cara que foi uma lenda do esporte. Também trouxe o Big John McCarthy, né? O juiz que é uma lenda desde das primeiras edições do UFC. Mas esse conceito que eles trouxeram de mudar as regras, eu não gosto. Por exemplo, eu acho que o público decidir o resultado de uma luta é um absurdo. Eu acho que é uma insanidade isso. Porque vai acabar... O público decide por popularidade, né? O público... O cara que for mais popular, mais famosão, mais carismático, talvez vai ser sempre vencedor. O Vanderlei Silva jamais perderia uma luta na decisão do público. Né? Só que isso, do ponto de vista esportivo, isso não é justo. Então, esse é um dos aspectos que eu acho muito ruim, né? A questão da pesagem no dia, né, que eles fizeram. No papel parece bem interessante, porque daí os atletas não vão cortar tanto peso e vão acabar lutando, né, na sua categoria real e vão ter menos risco da desidratação e tudo mais. Só que eu acho que na prática não vai funcionar assim, né? Até no wrestling americano, no universitário, a pesagem é no dia e mesmo assim o pessoal corta peso e luta desidratado, ou seja, o tiro sai pela culatra, né? É pior ainda, né? Eu acho que tem funcionado bem. A questão da pesagem um dia antes, no boxe sempre funcionou assim. E eu não acho injusto, por exemplo, quando um atleta corta muito peso, o pessoal fala, puxa, é injusto um atleta que consegue cortar muito peso e daí reidrata, ele consegue ganhar o peso de volta. Eu acho que é uma vantagem lícita, né? O atleta que tem essa possibilidade, que o corpo dele aceita esse processo de desidratação, acaba levando vantagem. Então, nesse evento, o que eu acho, por exemplo, que no evento do Rickson, né, no Mestres do Combate, o cara sempre vai ter que lutar numa categoria acima do peso dele, né? Porque ele vai ter que pesar no dia. E aí até corre o risco de lutar desidratado, porque a gente sabe que o pessoal, por exemplo, quem lutou no Mestres do Combate aí na 93 quilos, normalmente ele deve lutar na 8.4. Só que ele não pesa 93 quilos, ele pesa os 96 mais ou menos, para baixar para 8.4. Então nesse evento não é que ele não vai precisar perder nada para lutar na 9.3, ele vai ter que perder e vai ter que pesar no dia do evento. Eu acho muita confusão, sabe? E não adianta querer reinventar a roda, né? Se no mundo inteiro faz a pesagem no dia anterior, eu acho que não é ele que vai conseguir mudar isso. E a questão das regras, né? Eu também acho que é muito difícil você tirar alguns conceitos já formados, né? Ele tem a questão de que se tiver com uma posição de finalização encaixada, o juiz não pode interromper quando não soa o gongo, né? A luta continua mesmo com o tempo terminado. Eu acho que isso dá muito espaço para subjetividade. O árbitro ali vai ter o direito de decidir se a posição está encaixada ou não, e aí que eu acho que começa a ficar perigoso. Por exemplo, pode estar fechando, um atleta pode estar batendo no ground and pound, e aí no finalzinho... Começa a depender muito do critério do árbitro, né? Do que o árbitro tá entendendo o que tá acontecendo. Pode gerar até algumas simulações, né? Por exemplo, o triângulo. Às vezes o cara que tá embaixo, ele vai fechar um triângulo, mas na verdade só tá cruzando os pés atrás. Ele não tá com o quadril do jeito que tem que estar, não ajeitou a canela do jeito que precisa. Então, como que o árbitro vai decidir se é só fechar a guarda atrás, se precisa estar com a mão na canela? Eu acho muito complicado isso. E acho que até pro público vai ser difícil. Uma coisa que a gente falou aqui na semana passada, não lembro quem foi que falou, mas nem sempre o árbitro tem o conhecimento técnico, especificamente. Nem sempre ele foi um ex-atleta ou praticou efetivamente uma das artes para poder dizendo. Cria mais um dificultador, né? Não sei se ele vai conseguir trazer o Big John para todos os eventos, né? Se conseguir, tá garantido que ele manja do assunto, mas
Eu acho que ele não vai conseguir trazer toda vez um árbitro tão experiente. Então, o pessoal gostou, assim, né? Eu, particularmente, tenho minha opinião, eu prefiro, por exemplo, um evento que nem a Copa Strikers House, que faz, né, a regra do UFC, ou adapta alguma questão de cotovelada. Eu prefiro ver essa questão, assim, da universalização. Eu preferia que todos os lugares do mundo tivessem a mesma regra. Eu acho que ia ficar bem mais fácil pro esporte crescer até. Vamos ver os caras aí pra saber. Vamos sim. Sacar, o que você acha de cortar peso no dia, pesar no dia e ter que cortar peso até o dia, ou poder cortar peso até o dia? Você prefere ou não? Pô, acho que a pesagem um dia antes é a melhor opção mesmo, né? Acho que nem ele mesmo falou, não adianta querer reinventar o que já tá inventado, né? A roda, ele Eu falou. acho isso. E essa situação de ao público escolher, o público decidir quem foi o vencedor da luta? Isso daí é totalmente errado, né? Normalmente os caras levam no calor da luta e às vezes o público, né, esquece do primeiro e do segundo round, né? Às vezes vê só os 2 últimos minutos finais, né? Então, de repente, pode ir pelo calor, ele, os 2 últimos minutos ele bateu, então ele ganhou. Então, acho que é totalmente errado. E você, Robinho, o que você acha dessas regras diferentes aí? Concordo exatamente com o Sakai aí, acho que inventar, igual você fala, não tem que inventar o que já existe, né? Já tá consagrado, né? Já é um modelo que deu certo. Exatamente, eu já, no amador, eu já pesei de manhã e lutei de tarde, é muito complicado, não tem um rendimento 100% não. Você chega meio malzão na luta, né, cara? Meio fraco, né? Totalmente. Pô, você luta um round no máximo, no segundo você já... De um dia pro outro já é difícil, né? Você conseguir recuperar todo o gás, todo... Hoje em dia a gente tem bastante... suplementação que ajuda a voltar, né, o peso. Mas mesmo assim é meio difícil ficar 100% aí. Pode Quanto é ser o peso vermes, normal, né? Robinho? Meu peso 69, 68 quilos. Então você tem vermes, tem que tomar um... Que vermes? O quê, rapaz? Tem vermes, rapaz. Se liga. E aí você corta pra 61 e consegue ganhar quanto até o dia da luta? Você já fez essa medida? Em torno de 6, 7 quilos aí. 6, 7 quilos. Luta quase com o peso natural, né? Pra sábado agora que eu acabei lutando aí, lutei com o meu peso normal, 69,5 tava. 69,5. E você, Sakai, você corta quanto mais ou menos aí? Você Não já... corto nada, né? Nada? Eu peso sou pesado, né? peso Opa, pesado. beleza. E agora no Bellator limita até 125, né? Então tá tranquilo. você pesa quanto? Tô com 118. 118. Tô pode no até limite. engordar, então. Pode Mas pegar. mesmo assim tem que cuidar muito com o percentual de gordura, né? Pra você não ficar... Inclusive eu tô na dieta agora, né? Mas você é peso pesado porque você tá na dieta. Não, porque eu tenho que cuidar do corpo também, né? Não adianta chegar lá. E quando você come muita porcaria, E o gás também, o treino não rende, né? Então é mais fácil manter a dieta, é melhor. É verdade. E o gás também, né? Porque se você chegar meio fora da dieta, realmente, você vai perder certamente rendimento depois também na luta, não, né? com certeza. Né? Muita porcaria no organismo não faz bem. Você anda comendo muito porcaria? Você comendo muita porcaria e Sakai. Tá cheio de graça o ET hoje. Total cheio de graça. Vamos mais um pouquinho aqui com o Robinho. O Rica falou a respeito da vitória dele no Strikers. Foi a tua terceira vitória, né? Você tá com um aproveitamento bastante alto aí, né, Robinho? Graças a Deus aí tá 100% aí. Pegou as 3 lutas já que você fez? As 3 lutas, 3 vitórias. Como é que foram essas vitórias? Todas elas meio parecidas com essa? Como é que foram? Foi uma por finalização e 2 nocaute técnico. Você, Robinho, é originário do jiu-jitsu? Qual que é o teu assim, o que você treinou primeiro, começou, né? Eu comecei com Karatê Impacto, né, com o professor Diego Marlon, que é o mestre Gil também que graduou a gente aí. E depois, continuidade, comecei com o jiu-jitsu aí. Hoje eu sou faixa roxa do mestre aí. Muito orgulho aí. E vamos até Ruma Preta aí. Pô, legal. Com certeza. Bacana. Vamos fazer o primeiro intervalo? Vamos lá. A gente já volta com mais Nocaute Transamérica. Você pode continuar participando. Daqui a pouco a gente registra aqui isso aí. as participações da galera aí pelo Twitter, pelo Facebook, o pessoal que tá participando do Nocaute Transamérica de hoje. A gente já volta. Maravilha. Você está ouvindo Na chutebox, esse já é mais da velha guarda. Contra o Mário Shaolin do Noguchi, penão. Nocaute Transamérica. Você está ouvindo. Graças a Deus está indo muito bem. Nós temos hoje lá 8 atletas que disputam o UFC. Nocaute Transamérica. De volta com o Nocaute Transamérica dessa segunda-feira. Você pode participar com a gente. O Twitter é o @NocauteT. Tem também a nossa fanpage, facebook.com. Lá você procura por Nocaute Transamérica.
curte a nossa página, manda o seu recado. No final do programa a gente vai sortear entre todo mundo que participar ingressos para o Cinemark e uma camiseta exclusiva do Nocaute Transamérica. Ela tá participando pelo Twitter, @NocauteT, pelo nosso Facebook também. A moçada lá da Federação Paranaense de MMA tá falando que curtiu o evento realizado no final de semana. O evento foi Mestre idealizado, do Combate, né? Mestre do Combate, idealizado pelos Gracie, né? Ele tá dizendo aqui, show do evento, novo conceito, veio pra ficar, até mandou uma foto aqui pra gente do octógono, né? Que na verdade não é um octógono, né? Ele é redondo mesmo, né? Ele é redondo, um pouco mais baixo a tela, então ficou bacana mesmo. Tá dizendo que veio pra ficar, plataforma de interação com o público e tudo mais, o ringue inovador pessoal da federação. O Felipe Sberner tá querendo concorrer aos prêmios aqui, tá concorrendo. O Lauro Sakuraba também tá participando com a gente aqui. O Ricardo Melhorato tá mandando um abraço aí pra você, Tessa, o Xarope. O João Pedro Alves, Sakai, sem previsão de estreia no Bellator, e qual a expectativa? Você ainda um cara muito novo, tá lutando num evento nacional tão grande como esse aí. Bom, a estreia vai ficar só pro ano que vem, né? Tanto é que eles até liberaram pra não ficar muito tempo sem lutar, eu poder lutar aqui, né? No Samurai. E, pô, acho que idade aí não tem muito a ver, não, né? Tem que acreditar em você, né, cara? E eu acredito em mim, independente da idade, né? Bacana. Como é que foi essa negociação aí com o Bellator? Você sabe como é que, assim, o que o pessoal viu de melhor, assim, que encantou eles pra contratar você? Pô, peso pesado no mundo inteiro, assim, são poucos, né? Então, como eu sou novo, né? Peso pesado, né? E tenho 3 lutas, 3 por nocaute, né? Se interessaram mais por causa disso mesmo, né? Viram você como uma promessa, né? Como uma promessa, e eles querem eu como uma promessa do evento mesmo. Legal. Legal, a gente já vai falar mais aí com o Sakai, um pouquinho mais também com o Robinho, só registrar a participação aqui também do Marlon Wojcik, tá participando com a gente. O Ayrton Baloni Júnior tá mandando um abraço pra você aí. Robinho tá acompanhando aqui, teu conhecido aí, não? Conhecido, trabalhar lá. Então tá aí, tá mandando um abraço aí pra você. Bom, a gente tá começando esse bloco aqui e a gente vai falar com o Ricardo Campelo a respeito dos destaques aí do final de semana, das lutas com os nossos quadros Cinturão de Ouro e também o Nocauteado. Vamos lá, vamos começar com o Cinturão de Ouro. Cinturão de Ouro! Cinturão de Ouro! Cinturão de Ouro! E aí, Ricardo, pra quem que você vai dar esse destaque aí do final de semana? Cinturão de Ouro vai pro Luizão Silva, lá da equipe Julie Ribeiro, que finalizou a luta dele na Copa Strikers House, um katagatame no primeiro round, sobre a luta contra o Samuel Silva. E, bom, pro Luizão, que vem da Julie Ribeiro, né, academia especialista em jiu-jitsu, é bacana ver finalizar no primeiro round, conseguir aplicar o jiu-jitsu. Então merece aí o Cinturão de Ouro de hoje. O Cinturão de Ouro tá definido e agora a gente descobre quem é o nocauteado da semana. Nocauteado. E aí, Ricardo? Nocauteado de hoje vamos inovar. Opa. Hoje não vai para um lutador, hoje vai para um evento. Pois é, né? Infelizmente, cara, o Strike Force, pô, é uma pena. O Strike Force era um dos eventos, um dos melhores do mundo, né? Acho que foi o evento que mais chegou perto de competir com o UFC, né? Não acho que chegou a competir, mas na época dos pesados ali, eles com o Alistair Overeem, o Fedor Emelianenko, o Fabrício Verdun, Arlovski, Pezão, Brett Rogers. Tinha um time de pesados muito forte, fizeram um GP que foi um sucesso. E aí o UFC comprou o Strike Force, né? A Zuffa comprou, que é a proprietária do UFC. E foi obrigada a manter o evento ativo pelo contrato que esse evento tinha com a TV, com a Showtime nos Estados Unidos. E foram matando o evento, na verdade é essa, que eles foram, parece que sabotando o evento, foram matando. Né? Os últimos eventos do Strike Force foram muito fracos, eles não conseguiram manter cartéis interessantes. Teve um evento que foi cancelado porque perdeu a luta do Gilbert Melendez, o campeão, que ia disputar o cinturão. E marcaram um show de encerramento para janeiro, que seria o Strike Force Champions. Os 4 campeões iam botar o cinturão em disputa, né? Ia ser um mega evento. E aí já caiu, primeiro caiu a luta do Gilbert Melendez, que disse que não ia conseguir se recuperar para defender o cinturão. E agora o Luke Rockhold, que é o campeão dos médios, também apareceu lá com uma contusão, não vai poder disputar o cinturão. Então mesmo esse último evento do Strike Force aí vai ficando esvaziado, vai ficando pequeno. A própria luta que tem interessante, que é do Daniel Cormier, que pra mim é o melhor lutador hoje do Strike Force, o que tem mais condições de chegar no UFC e disputar um cinturão, né? Vai ser contra um cara que ninguém conhece lá. Eu nem lembro o nome do lutador, nunca tinha ouvido falar nele. Então ficou uma coisa muito remendada, Strike Force. Ficou feio, né? Esse evento em janeiro aí, que podia ser um mega evento.
A própria Ronda Rousey não vai lutar nesse evento, né? Vai lutar direto no UFC. Então é uma pena a gente ver o Strikeforce morrendo devagarzinho, assim, né? Agonizando. E agora mesmo esse último evento vai ser longe, assim, nenhuma sombra do que foi o Strikeforce um dia. Então é uma pena, mas hoje o nocauteado vai pro Strikeforce. Falando em evento, né? O Minotauro também tomou um calote nesse... Minotouro, né? Irmão do Minotauro. Tomou um calote nesse final de semana. Ele foi participar de alguns eventos lá, até fazer seminários e tudo mais, em Goiânia. E no final, ao final de tudo, teria lá um evento que seria realizado de lutas mesmo, né? Isso. E ele era um dos convidados especiais para participar e tudo mais. E além dele, patrocinadores lá, as notícias dão conta de que valores de 5, 15, até 20 mil reais que foram investidos no evento. Num evento que não aconteceu em Goiânia. Os caras simplesmente chegaram lá na hora do evento, no local, portas fechadas, não tinha octógono, não tinha absolutamente nada, né? Uma pena, né? Os relatos são de que o promotor teria sumido com o dinheiro dos patrocinadores. É uma coisa incrível, né, cara? Não tem nem como comentar uma notícia dessas, é lamentável. Semana passada, eu acho que uma semana, duas, teve outro evento em São Paulo que aconteceu a mesma coisa, o Warriors. Ele simplesmente não pagou ninguém, não pagou antes da luta, né? Começou a enrolar, começou aquela coisa, não, amanhã eu vou te pagar. Chegou no dia do evento lá, não pagou ninguém, deu cheque sem fundo pro pessoal. E aí a luta principal acabou nem acontecendo, que seria do Macaco contra o Joey Oliveira. Então já num mês a gente teve duas situações lamentáveis aí. Parece que é o efeito da popularização do MMA, né? Que o pessoal começou a crescer o olho, né? Abre portas pra gente ruim também, né? Aí, os picareta viram que também dá pra... Vamos ganhar um dinheirinho aí em cima desses caras aí. E, lamentável. A gente só tem a lamentar e torcer que não aconteça mais, e principalmente aqui em Curitiba, né? Curitiba, eu acho que a gente está muito bem servido de eventos. Eu queria que tivesse em mais quantidade, mas os eventos que tem aqui são eventos muito bons, né? O Empire, o Power Fight, Strikers House. A Copa Strikers House, que é um evento menor, mas também é muito bom. O Samurai Fight que tá vindo aí. Então, graças a Deus, a gente tá bem servido de promotores aqui em Curitiba para ninguém tomar calote. É isso aí. Vamos repercutir algumas notícias aí da semana, né? Do final de semana também no mundo do MMA. O Jorge St-Pierre disse que quer enfrentar o Anderson Silva, mas acha que a luta nesse momento não faz nenhum sentido para ele. O que você acha, hein, Rica? E também coloca o Sakai e o Robinho nessa conversa aí, até porque dizem aí que o St-Pierre gostaria de exigir algumas coisas e fazer com que a luta se desse, né? Se ele fosse disse que gostaria que a luta fosse nos termos dele, né? Eu achei interessante o ponto de vista do George St-Pierre, que ele colocou o seguinte, né? Ele falou que se ele ganhar do Anderson, depois disso, ele praticamente não vai mais ter nenhum feito para alcançar, né? Ele já teria alcançado o maior efeito possível para ele. Então depois ele voltaria para disputar o cinturão dos meio-médios em lutas que ficariam menores, né? Ao passo que pro Anderson, né? O Anderson já tá mais perto, talvez, da aposentadoria, né? Recentemente o Anderson falou que quer lutar mais 5 anos, né? Mas a entrevista do George St-Pierre foi assim, né? O Anderson tá querendo se aposentar logo, então pra ele faz mais sentido fazer super lutas, né? Faz as super lutas e se aposenta. Pra mim não, ele falou, eu quero continuar lutando no meio médio e tem uns desafios importantes e agora realmente deu uma crescida na categoria, deu uma boa movimentada. Hoje a gente tem contenders como o Johnny Hendricks, né? O próprio Nick Diaz, o John Fitch, né? Você tem grandes lutadores, né? Então eu entendo esse ponto de vista dele, mas eu não concordo, porque eu acho que com essa luta o George St-Pierre tem a possibilidade de passar a ser considerado o maior de todos os tempos, coisa que ele não vai conseguir lutando no meio médio, né? Porque o Anderson Silva bateu todos os recordes possíveis, né? Não acredito que o George St-Pierre possa bater esses recordes. Acredito que o John Jones também tá correndo por fora para conseguir disputar aí, de ser o melhor de todos os tempos. E o George St-Pierre, ele tem a chance contra o Anderson Silva. É uma luta que seria muito difícil para ele, mas eu entendo que o George St-Pierre ganhando do Anderson, né, por ser um cara mais pesado, ele passaria a ser considerado nesse momento o melhor de todos os tempos. Então eu acho que para ele essa luta diz muito, sim. Acho que seria um grande desafio para ele. O que você acha, Sakai? Concorda com o St-Pierre? Teria que lutar com o Anderson, até por causa disso, né? De talvez ter muitas dificuldades para enfrentar o Anderson Silva, ele colocar a luta nos moldes que ele gostaria realmente que fosse? Ele quer exigir, né? O Anderson quer exigir também as coisas, né? Mas acho que às vezes isso daí, não falando que ele tá dando uma desculpa, né? Mas de repente ele tá só prolongando mesmo o assunto e tá negociando, acho que, valores, né?
Eu acho que tanto ele como o Anderson, os caras querem saber dos milhões mesmo. Cascaio, numerária, né? E você, Robinho, o que você acha dessa história aí de Anderson Silva e George St. Pierre? Eu também acho que isso aí é questão de valores aí, mas todo mundo sabe que o George St. Pierre é um excelente atleta, completo, mas eu acho que contra o Anderson não dá pra ele. Eu acho também aqui que, né, de repente, até é questão de contrato, né, porque às vezes, né, se o Anderson mostra a falha do St. Pierre aí, muita gente pode vir derrotar ele. Então... Algumas pessoas falam assim que essa luta o UFC não teria a ganhar, porque um dos campeões sairia derrotado, né? Então perderia verdade. O seu valor, assim, o valor que ele tem como atleta. A aura, assim, de campeão, né? Aquela coisa, né? O George St. Pierre tá muito tempo invicto, o Anderson Silva também tá muito tempo invicto. Os dois também devem vender muito pay-per-view, Os dois são os campeões de venda de pay-per-view, né? O George St. Pierre é o primeiro lugar e o Anderson o segundo. Então algumas pessoas comentam, né, que acho que a maioria, né, acha que o Anderson é favorito e que o George St. Pierre perdendo, ele estaria perdendo como um cara, né, mais pesado, só que perde um pouco daquela aura da invencibilidade, né? Ele não é mais aquele campeão imbatível, aquele cara que tá sem perder há anos. Então eu acho um ponto de vista interessante, mas eu acho também que você ter uma super luta dessas, né, uma observação que alguns jornalistas americanos fazem também é assim que é muito difícil você ter, né, os dois, pelo menos hoje, se for falar os 3 melhores lutadores peso por peso, seria Anderson Silva, John Jones e St. Pierre. E coincidentemente eles estão ali nas categorias uma pertinho da outra, né? Você não tá falando do José Aldo contra o John Jones. Então que eles teriam que aproveitar essa oportunidade para fazer a super luta. Você acha que seria mais interessante pro evento e pro próprio Anderson também ele lutar contra o St. Pierre ou contra o John Jones? Olha, eu coloco o John Jones como um cara que vai ser muito difícil evitar que ele se torne o melhor de todos os tempos, né? Pela idade dele, né? Hoje eu acredito que o Anderson tá nesse posto de melhor de todos os tempos, apesar de eu ser da época do Pride, eu ter muito respeito pelo Fedor, né? Mas recentemente eu cedi, né? Eu acho que o Anderson passou, né? Chegou uma hora que é difícil, né, continuar defendendo que o Fedor era o melhor de todos os tempos, então eu realmente acho que o Anderson hoje tá nesse posto. O John Jones, pela idade dele e pelo que ele tem mostrado, pelo lutador completo que ele é, pelo porte atlético dele, pela vantagem física que ele tem para lutar nessa categoria, eu acho que ele tem muita chance de roubar esse posto do Anderson. Então, por esse ponto de vista, se eu fosse o Anderson, eu iria querer enfrentar o John Jones, porque ganhando dele anularia essa possibilidade e me tornaria o melhor de todos os tempos. Mas é uma luta bem mais difícil do que contra o George St. Pierre, né? Um risco. Uma outra informação, outra notícia aí da semana: o lutador Thiago Silva foi flagrado no antidoping por uso de maconha, já é a segunda vez, né? E a vitória dele no UFC da China sobre o Stanislav Nedkov foi anulada. O brasileiro tá há 3 anos sem lutar, 2 derrotas e 2 no contest. Chapô geral. Chapô geral. Eu acho uma grande besteira do Thiago, né? Um lutador de alto nível do UFC, que tá buscando espaço aí nos top 10, não pode cometer um vacilo desse, né? Mas ao mesmo tempo eu acho, não sei se maconha deveria ser considerado doping, né? Lutou com sangue no olho, né? De fato, né? Não sei se era sangue, mas devia estar vermelho. Eu acho que fica uma situação muito curiosa quando você permite, por exemplo, o Chael Sonnen tomar testosterona, né, para aumentar o nível de testosterona dele, e você proíbe a maconha, né? Até teve o último lutador que aconteceu isso, o Matt Riddle, ele tinha até a licença para fumar maconha como tratamento, né, de saúde, que na Califórnia tem uma lei que garante isso, e mesmo assim ele teve uma vitória dele anulada por ter fumado maconha. Então é uma discussão que eu acho que é até mais para medicina do que para nós aqui. Mas não me parece que maconha seja um doping, né? Eu não acho que o lutador fuma maconha vai ter uma vantagem sobre o outro. Pelo que a gente já vê do maconheiro, na verdade, é o contrário, né? Na verdade, aí é uma questão de conceito, né? De conceito, de você saber pra que usa, qual a finalidade daquilo ali. Saber se é bom, se faz bem pra saúde, é outra história. A gente tá falando em questão de esporte, né? A gente não tá fazendo a gente não tá fazendo a apologia ao uso da droga. O que o Rica tá questionando é se o uso da maconha poderia trazer a ele algum tipo de benefício esportivo. Alguma vantagem injusta, atlética, né? Exatamente. Mas de qualquer forma, né, Rica? O Thiago sabe que não pode, né? Exato. O cara tá vacilando. A mesma questão do
do Nick Dias, né? O Nick Dias também aconteceu isso. Fugindo da discussão de se deve ou não ser considerado doping, o atleta sabe que não pode usar essa substância. E é o que a gente falou, né? Profissional, cara de alto nível não pode descumprir uma... Segunda vez, né? A outra vez foi pior, né? Porque a outra vez foi na verdade foi por adulteração da amostra da urina. Ele colocou uma urina que não era humana. Xixi de cachorro. O cara cachorro, então, foi pior ainda, né? Então não tem nem como ter certeza qual que era a substância que ele estava usando, mas coisa boa não era. O que aparece, tipo, ele adulterou com urina de cachorro, né? O que aparece lá? Ração? Pode ser. Depende do que o cachorro andou comendo, né? Vai saber. Depende, né? Estranho, se for um guapeca, come muita porcaria, né? Vai saber. Olha só, tem uma outra notícia pra gente comentar aqui também. O UFC mudou de ideia sobre o Alistair Overeem. Ele inicialmente ia disputar o cinturão dos pesos pesados, agora ele vai lutar em fevereiro com o Antônio Pezão. Uma mudança aí também dos planos no UFC. Parece que foi o próprio Alistair que quis fazer uma luta, né? Pra não ficar tanto tempo parado, né? A última luta dele já tem um bom tempo. Então, para não ficar muito tempo parado e lutar direto pelo cinturão, lutar enferrujado, ele aceitou a luta com o Pezão. O Pezão que começou a desafiar ele, né? Falou que queria lutar com o Overeem. E vai ser uma grande luta, né? O Sakai, que é peso pesado, pode dar um insight aí. Quem que você acha que leva melhor nessa? Cara, os dois são muito bons, né? O Overeem tem um Muay Thai afiadíssimo, né, cara? Mas o Pezão também tem um chão de primeira, né? Então, bate pesado também, né? E também tem até, né, amigos meus lá, né? O Catel lá da equipe no Augusto ali, que treina o Pezão, né? E fala muito bem dele. Então acho que é 50-50, né, cara? 50-50. A mão que entrar ou alguém que conseguir botar pra baixo. Luta de peso pesado. E quando tem caras que sabem trocar, né? A possibilidade de nocaute é muito grande. Uma disputa de título aí, né? Então, os dois vão querer ganhar. Eu acredito que quem ganhar dessa luta aí volta pro caminho, diferente, né? O Overeem tava no caminho já, né? Do cinturão, né? Tava no caminho. Ele tava escalado quem pra ganhar, o cinturão, né? Vai lá pra frente e quem perder volta pra trás da fila, uns passinhos pra trás. É hora da pergunta do japonês, ET. Cacete, bicho. Esse momento que você tanto admira no programa. Que momento do inferno isso? Solta a vinhetinha aí. Perguntinha do japonês, não? Fala aí, Léo. Boa noite, galera, tudo bem? Beleza, cara? Olha, Marcos. Você tá ficando famoso já, Léo? Tá dando autógrafo na rua não, já com a perguntinha do japonês? Ele tá famoso, cara, tá mala pra caramba. Homenagem ao Sakai, que é japonês também aqui, tá no programa. Tamo junto. Inclusive a pergunta vai pra ele também, que a gente teve na semana passada, ou retrasado, não lembro, o Júnior Cigano também, com Nike, treinando no Corinthians, né? E eu sei que o Sakai é um ávido torcedor do Paraná Clube aí. E eu queria saber o que ele acha dessa mistura aí do MMA com futebol, se pode dar algum tipo de problema. E o que ele acharia se algum outro time rival do time dele quisesse patrocinar ele, se ele entrar com a camiseta do time pra luta. Eu acho que em eventos grandes internacionais não tem problema, né? O cara entrar com camiseta de time. E se algum time me oferecesse muito dinheiro, cara, eu não pegaria, não. É o amor mesmo. E não tem como, né? Ô, Sakai, vamos falar um pouquinho então aí dessa tua entrada no Bellator. O teu empresário, né, o Marcelo Brigadeiro, que inicia a tua carreira aí, afirmou que solicitou pro evento, pros organizadores, para te colocar para lutar algumas lutas casadas antes de você entrar no GP, né? Já tem uma definição disso? Você vai realmente lutar com lutas já programadas antes de entrar no GP ou não? Como é que vai ser? Porque eles querem, como eles mesmos falaram, né? O próprio dono do Bellator, né? Não quer me colocar diretamente num GP já, né? Até por eu ser novo e tal, né? Eles vão me colocar em lutas casadas, né? E só pro ano que vem mesmo. Né? E ganhando cancha, né? Em luta internacional, porque o GP ele é até bastante puxado, né? Eu conversei lá no Rio com o Vinícius Spartan, que tava, né? Ele tinha acabado de vencer a luta dele no GP, depois eu ia perder. Mas é um ritmo puxado, luta num mês, já no outro já tá lutando de novo, né? Se for vencendo. O dono do cinturão que tem folga ali, na verdade, né? Folga até demais, às vezes, né? Porque daí ele tem que esperar definir o resultado inteiro pra ter um desafiante, né? Então, realmente é meio puxado, né? Olha só, aqui no nosso Twitter, o pessoal participando e dando opiniões até interessantes aí sobre essa história do doping, do Thiago. O João Pedro Alves fala que acha que o doping, que as drogas, de qualquer tipo de droga, deviam ser consideradas doping, sim, independente de melhorar ou não o rendimento, por conta do que o esporte prega, né? É contra o que o esporte prega o uso de drogas. E o Mozart está dizendo que a maconha poderia ajudar, talvez,
na ansiedade. Às vezes o cara tem um problema de ser muito ansioso, o atleta, e a droga poderia ajudar a dar uma desacelerada no cara. Mas será que daí é uma vantagem injusta? É um ansiolítico. Ou seria só dar uma equilibrada, tirando um problema que o cara tem? Não, eu até concordo. Quem que foi a primeira manifestação? João Pedro. O João Pedro, né? Essa questão de drogas. Com certeza, drogas, né, na maioria das drogas, realmente são coisas que vão contra o esporte, né? Mas essa situação do Matt Riddle, particularmente, me deixou bem incomodado de tirar a vitória dele. Porque ele tem a licença para usar maconha, medicinalmente. Né? Então você pensa que nos Estados Unidos existe uma lei que admite o uso da maconha para fins medicinais. E ele tinha essa licença, né? Ele mesmo fez a comparação, ele falou, essa minha carteira não é daquelas que o cara entra no consultório de qualquer um lá e compra, né? Ele falou, eu realmente tenho problemas, o uso da maconha foi o que me ajudou a conter a minha ansiedade, a conter lá os problemas que ele tem de déficit de atenção, hiperatividade, né? Então esse caso especificamente do Matt Riddle, que tem, né, essa liberação, que aquilo é uma coisa que, segundo a lei, é um remédio para ele. Então realmente é complicado. E principalmente comparando com a situação da testosterona, né? Por que as comissões atléticas admitem o uso da testosterona? Porque eles consideram que em alguns casos o lutador tem um problema de saúde que gera uma queda no nível de testosterona e admite que ele use para complementar e atingir o nível normal, né? Então eu acho que pro lutador que usa maconha para fins medicinais deveria ser permitido também, porque tiraram a vitória dele, isso eu achei muito triste, né? Ele ganhou a luta, né? E tem outra questão também, que o próprio, na questão do Nick Diaz, o advogado dele estava justificando, né? O exame que a comissão faz não é para saber se o atleta usou a maconha, né, ali nos últimos dias antes do evento, né? Ele acaba pegando uma janela maior. Então, para o atleta que usa para fins medicinais, também passa a ser mais injusto, né? Porque ele corta o uso da maconha mais próximo do evento, né? Para não interferir na performance dele, mas acaba sendo pego da mesma forma. Fala, Xarope. Meu, mas imagina o médico dele, ó. 3 baseados. Um da manhã. Um baseado antes do almoço. E um baseado antes de dormir. Antes do almoço, né, o cara almoça bem, né? Se você ficar meio mal, meta uma vela, aquela charutão. Que passa. Idiota mesmo, cara. Até deixar bem claro, eu sou contra o uso da maconha. Os exemplos de amigos que eu tenho, assim, que usaram maconha não são bons exemplos. O cara não ficou mais inteligente, mais agilizado. Mas é uma discussão válida no esporte, né? Eu acho que com essa discussão, até da legislação, de legalizar, de admitir o uso medicinal, eu acho que o esporte deveria acompanhar a legislação. Né? Se permite para o uso medicinal, talvez o esporte devesse se adequar. Você pode usar, né? Mas talvez você não pode usar perto do evento, enfim. É uma discussão bem interessante. Bom, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta para finalizar aí com o finalização e também falar um pouquinho mais com o Sakai e com o Robinho, os nossos convidados. 2 lutadores estão participando hoje aqui do nosso Nocaute Transamérica. Fica ligado, a gente volta em instantes. Você está ouvindo Superação, história de superação, liberação no joelho, entrar no UFC. Nocaute Transamérica. De volta com o Nocaute Transamérica dessa segunda-feira. Dá tempo ainda de você participar, é o nosso último bloco. Daqui a pouco a gente faz o sorteio de ingressos para o Cinemark e uma camiseta exclusiva do Nocaute Transamérica. Para participar, é só você mandar o seu recado. Pode ser pelo Twitter, @NocauteT, ou então pelo Facebook. Procura lá no facebook.com por Nocaute Transamérica, curta a nossa fanpage e aí você manda o seu recado. Daqui a pouquinho a gente faz o sorteio aqui na Transamérica. Os temas que você ouve aqui, você pode continuar ligado na internet. Acesse primeiroround.com.br, a sua fonte diária de MMA na rede. A gente volta e vai falar agora sobre os eventos que vão acontecer no final de semana, o nosso quadro Preview. Preview. E aí, Rica, tem Best of the Best nesse final de semana e o Golden Fighters. Vamos destacar o Best of the Best, o Golden Fighters. Só antes, você falou do primeiro round, vamos divulgar aqui. A primeiro round todo ano faz a premiação dos melhores do ano, né? Inclusive eu e o Léo Oda somos jurados, né, convidados lá pelo Márcio do Vale. E a gente combinou de fazer aqui a divulgação no programa. Mas não é tipo Bem Bolado, dia 17. Assim, não, né? Que tem festa da Bem Bolada. Não tem, infelizmente. Fica a dica aí pro Márcio, né? Quem sabe, né? Numa dessas. Pô, a festinha não, mas é evento sério, cara, pô. E aí no programa do dia 17 né, a gente vai chamar o Márcio aqui e vamos fazer a divulgação em primeira mão aqui no Nocaute Transamérica. Mas vamos lá, vamos falar do preview
Tá na mão aqui. Tá o Best of the hoje, Best... É que tem muita coisa pra falar. Você tá aqui. bem perdido hoje, né, Rick? Você tá bem... Eu sou perdido. Você tá bem vagabundo, na verdade. Fala assim, cara, porra. Vamos lá, no card principal do Best of the Best, eu vou destacar aqui a luta do Alexandre Sang. Vai enfrentar o Bruno Crocop, que é um atleta novo, mas é muito experiente, tem um cartel de 20 lutas. Então a gente espera que o Sang consiga trazer a vitória para Curitiba. Sang que tá 6 lutas, 6 vitórias. 6 lutas, 6 vitórias, né? Infelizmente ele não conseguiu entrar na casa no TUF, né? Acabou saindo sem conseguir participar, mas aquela derrota não entra pro evento, porque é uma exibição interna, né? Considerada uma luta amadora. Então o card dele ainda é um card invicto, 6-0, e se, né, vai crescendo, vai continuando. Até a gente conversou com ele aqui, ele falou que às vezes esse caminho de fazer por fora do TUF, né? Você consolidando, você tendo uma atuação consistente e alcançando as vitórias, você acaba entrando pelo UFC pela porta normal mesmo. Aí tem a luta também do Iliar de Santos, que é outro cara muito, muito experiente, né? Já lutou em vários eventos nacionais. Vai enfrentar o Maicon Boca. E na luta principal, o Silmar Sombra Nunes, também muito experiente, contra o não menos rodado Edilberto Crocotá de Oliveira. Uma das grandes figuras do MMA nacional, cara sempre cheio de performance, né? Sempre cheio de adereços na entrada dele, bem interessante. E o evento Golden Fighters, que vai ser lá em Novo Hamburgo, é isso, né? Vai contar com a presença do Diego Marlon. Acho legal ver o Diego já se lançando aí em eventos fora de Curitiba, né? Como esse evento. Vai lutar contra o Júlio César Camilo, né? Então vamos torcer pro Diego continuar com essa sequência boa de vitórias que ele tá, né? Tem conseguido se sair muito bem nos eventos locais. E na luta dos pesos pesados, o Edson Drago, na luta principal, né? De pesos pesados, o Edson Drago contra o Salvador Minite. Tem o Bellator 82 também, né, que não tem nenhuma grande atração. O único brasileiro no card é o Giva Santana e vai lutar contra o Brandon Seguin. E o Giva é muito interessante que ele tem, o cartel dele é meio como o da Ronda Rousey, assim. Ele tem várias vitórias, a grande maioria por armlock, né, como ser conhecido como o rei do armlock. Legal. Fala mais um pouco aqui pra gente fechar com os nossos convidados. Augusto Sakai, lutador agora do Bellator. Sakai, você tem como característica, até pela tua categoria, mão pesada, né? Você tem 3 nocautes no primeiro round em 3 lutas disputadas, né? Tua característica é essa mesmo, é porrada mesmo. Pô, graças a Deus. Você não gosta muito de lutar, então, né? Você acaba rapidinho com o negócio. Pô, cara, sempre falo, né? Todo mundo fala, tua luta não tem graça, acaba rápido. Não, aí que tem graça, não tem que acabar rápido, né? Isso que é bom, né? Tô lá pra isso, final, né? De todo um sofrimento aí, um treinamento duro, né? Então, quando o nocaute vem, é satisfatório. Acho que até pro meu professor aqui de Muay Thai também é. E como é que você tá no chão, cara? Você tem se adaptado um pouco mais? Tá trabalhando mais? Essa é todo mundo, né, cara? Mas eu falo aí pra galera que podem ficar tranquilo, tô sendo muito bem treinado aí, né? Minha parte é em pé, né? Comecei em pé, mas se eu for pro chão, não dá nada. Queria que você falasse também, um pouco, né, dessa tua história, né? Você começou no Muay Thai, quem que, né, te treinou em pé, no chão, onde você se sente mais confortável? Com 14 para 15 anos, né? Lá em final de 2005, né? Com o professor Nelson Rosenal, da equipe Noguchi, né? E daí ele era amigo do mestre Gilles Ribeiro, treinava em outra escola, né? Treinava assim, né? Mas sim, tipo... por treinar, né? Verdade que no dia de luva, na sexta-feira, você não ia pra academia, cara? Quando você tinha 15, 16 anos? Cara, e hoje ninguém quer ir com você? Agora o filé aí, né? Tô conseguindo descontar no filé aí, né? Pô, só porque era grande, né? Tinha 16, 17 anos lá, né? Um tempo depois já tinha começado, que eu achava sexta-feira, os caras, vou salgar aquele grandão. E salgava, né? Hoje você tá pagando. Hoje não, hoje eu consigo descontar, né? Boa. Mas é bom, né? Quando você tem um ritmo de treino puxado, né? E vai pra porrada mesmo. Até o filé até brinca, né? Falei, porra, tinha que ter filmado você treinando anos atrás e mostrar o vídeo antes e depois. Cara, como é que é a tua ideia, assim? Você quer ficar mesmo no Bellator? Claro, você nem estreou ainda, né? Mas pela tua idade, você pensa em futuramente estar num outro evento, no UFC, por exemplo? Ou você quer seguir talvez um caminho um pouco diferente? Até sobre isso a gente comentou aqui no programa outras vezes, que o Bellator tem... os contratos do Bellator geralmente são muito amarrados, eles prendem bastante o atleta com o Bellator. Você se preocupa com isso futuramente? Talvez para mudar de evento, né?
Cara, tô mais preocupado em fazer minha história mesmo dentro do evento, né? Óbvio, né, que futuramente, né, se eu limpar a categoria aí, não, brincadeira. Não, mas, né, ir pro UFC é uma outra ideia mais pra frente, né? Em relação ao contrato, eu li, cara, e eu acho que, né, porque eu já tenho algum conhecimento do contrato do UFC, eu acho que eles são um pouco mais liberais em certos pontos, né, que o UFC, né? Por exemplo, de permitir que você faça uma luta agora. Liberação e o UFC, tal. Até a questão de patrocínio, né? No UFC você só pode usar o patrocínio que eles permitem, né? No Bellator não, no Bellator eu posso, né, mandar lá fora. Quero entrar com esse patrocínio. Os caras falam, não, beleza, só que eu tenho que avisar antes, né? Sim. Mas eles liberam, são mais liberais, assim. O UFC ele cobra uma taxa pra marca tá lá, né? Pra eles poderem, pros atletas. Até teve alguns atletas, a gente viu no UFC Rio, no brasileiros, que tem uma marca patrocinadora, né? Que eles usaram durante toda a mídia de preparação, mas no dia do evento tiveram que entrar com outra porque aquela marca não tinha autorização lá no UFC, né? A questão também do contrato, assim, né? Pra amarrar, até o UFC, qualquer evento quer amarrar o atleta que tem, né? O UFC amarra também. A diferença é que ninguém quer sair do UFC, né? Normalmente o pessoal quer ir pro UFC. Mas o Bellator, eles têm essa cláusula que eles chamam de matching period, né? Após o final do contrato, eles têm um mês, se eu não me engano, pra cobrir qualquer oferta que alguém fizer, né? Matching period? Matching. Você não pode acertar com ninguém antes Em inglês, ET. Matching period. Isso, é mais ou menos isso. É o período de negociação, digamos assim, seria. Né? Então, durante esse período, se você tiver uma proposta, você tem que levar pro... Obrigatoriamente o Bellator tem que saber dela. Tem que saber, aí tem um prazo que eles têm para responder. E eles podem cobrir, né? Até o Hector Lombard, eu acho que é o único que fez essa transição do Bellator pro UFC. E o UFC pagou rios de dinheiro para tirar o Hector de lá, porque era campeão, né? Era campeão dos pesos médios. Mas eu acho que como o Sakai é muito novo, né? Tem toda uma estrada aí pela frente, não tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar realmente em criar a história dele no Bellator. Porque a gente vê que o Bellator, ele trabalha muito bem os atletas dele, assim. Os lutadores que chegam a ganhar cinturão, chegam a se manter como campeões, eles acabam sendo muito famosos, né? Acabam entrando em rankings. Às vezes você pega rankings, se pegar o top 10 do Sherdog, da maioria das categorias, tem lá um ou outro do Bellator. Então é interessante, acho que o lutador. E outra coisa, o Bellator coloca o lutador para lutar mais vezes, né? Isso com certeza. Isso, né? É um detalhe bem importante pro atleta. E até, né, bota o atleta sempre, né, cara? E é um evento que tá crescendo muito, né? É. Até que o UFC tentou comprar, o dono falou, não. Eu vou ficar, eu vou fazer. E fecharam um contrato importante, né? No ano que vem o Bellator começa a ser transmitido pela Spike. A Spike foi uma das grandes responsáveis pelo crescimento do próprio UFC, porque transmitia o The Ultimate Fighter, né, o reality show, desde a primeira edição. É uma rede de TV que não é paga, né? O UFC é um pouco diferente, os Estados Unidos é um pouco diferente aqui a questão das TVs, mas ou seja, não é pay-per-view, né? Então muita gente tem a Spike, um canal acessado que muita gente tem acesso. Então ajudou muito no crescimento do UFC. E a expectativa é que o Bellator, que hoje está com a MTV, né? Passa as lutas na MTV, indo para a Spike, eles têm um crescimento muito grande a partir do ano que vem, né? Porque até agora sofre um pouco do boicote, né? Porque o UFC tá muito forte, né? Muito dominando forte, muito engolindo os outros eventos, né? Eu acho que na Spike vai ter um bom espaço para crescer. Pra gente fechar, Robinho, e aí, o que você tem pela frente aí, cara? O que você tá como meta aí agora nesse ano de 2013? Você luta ainda em 2012 ou não? Não, esse ano não luto mais não. Agora, você tá indicado, né, no prêmio aí do primeiro round, destaque, né? Do ano aí, graças a Deus, velho. Tem que agradecer a todo mundo, meus colegas de treino aí, porque se falar que sozinho eu tô mentindo, porque isso aí é um grupo, né, ao todo. Todo mundo trabalha forte em cima disso aí. E pra esse ano não luto mais não, só ano que vem. E quem cuida da minha carreira aí é o mestre aí, que tá bem cuidado aí, graças a Deus. Maravilha. Robinho, obrigado pela participação aqui, parabéns aí pela luta, cara, tá sempre convidado pra participar aí do programa, beleza? Eu que agradeço vocês aí, obrigado pelo espaço aí. Valeu. Vamos escutar aí, galera. É isso aí. Carlos Transamérica. Esses moletons que estão aí? Ele quer saber o teu moletom aí, cara. Eu ganhei um do Guilherme. Que Guilherme? Gile Ribeiro? Guilherme é do Street Fighter, porra. Cara, eu tenho igual de vocês. Guilherme, que é? E outra, dá um recado lá pra ele, vocês são lá. Fale que assim que eu encontrar eu vou quebrar ele. Gile Ribeiro? É. Beleza, então. Tá com o chão afiado, ET? Não. O ET só fala isso quando o cara não vem aqui, né? Quando o cara fica mais cegado. Deixa eu colar o brinco deles, vai ver. Sakai, obrigado por você ter vindo também, cara. Parabéns aí pelo contrato com o Bellator. A gente torce pra você, pra que tua carreira siga
cada vez melhor. Valeu. Essa luta do Samurai, aproveitando, já tá definido o adversário? É o Arley Cimet. Tá. Né? Um atleta de Santa Catarina aí. E se Deus quiser, mais uma vitória. Beleza, vamos repercutir aí também o resultado. Valeu aí, depois. queria agradecer pelo espaço aí. Mandar um abraço pro Nerson Rosenal e pro mestre Gili Ribeiro aí. O Rosenal tá na clube, não tá, né? É irmão. É irmão dele, Ele luta? Posso mandar um abraço aí? Não. Claro, Robinho. Não. Queria agradecer a todo mundo aí que compareceu na Copa Strike House lá, que deu maior apoio aí. Pra todas as pessoas que gostam de mim aí, familiares aí, amigos. Obrigado a todos aí. Valeu, galera. Família é importante. Eu vou mandar um abraço pro Júlio Migliorini, ele mandou aqui pro Diego. Grande professor. Mas o Diego não veio. Diego não Então a gente manda pelo Diego, mandar um abraço pro professor Júlio Migliorini, que é professor lá de Jiu-Jitsu da equipe Gili Ribeiro. Gente boa também. Valeu, Rica. Até a próxima, hein? Obrigado, valeu, pessoal. Até semana que vem. Se prepara melhor pro próximo programa, Rick, que hoje Desculpa, você tá perdido.